Oi, eu sou Vitória Maia, sou cantora e compositora de Itapipoca, Ceará. E a música que eu vou cantar agora se chama Hoje Eu Vou Ver o Mar, de minha autoria. Yeah, 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 yeah. Eu te disse que eu ia ver o mar e encostar a cabeça nos seus ombros. Se soubesse como é bom te amar, te carrego junto com os meus sonhos. Laia, hoje eu vou ver o mar. Laia, como é bom viver e amar. Eu te disse que eu ia ver o sol e na tua boca matar a minha sede. Dei o peixe, uma vara e um anzol, mas você caiu na minha rede. Laia, hoje eu vou ver o mar. Laia, como é bom viver e amar. Vem comigo caminhar na areia e deixar as ondas te tocar. Me abraça e me chama de sereia. Vem correndo que eu quero te beijar. Laia, hoje eu vou ver o mar. Laia, como é bom viver e amar, amar, amar o mar, amar o mar. Arararara. Olá, minha gente! Boa noite! Boa noite. Bem-vindos a mais um Debauches de Primavera. Estamos aqui na nossa terceira edição dessa segunda temporada debauchada. Agradecer a quem já está aqui, a quem vai nos assistir daqui a pouco. Hoje nós temos um tema curioso, intrigante. É nóis, Bi! E aí, para a gente conversar um pouco sobre essas travessias, essa pretensa ideia de existência de abelhança, seria uma abelhança ou seria pensar e, sei lá, refletir, construir uma nova maneira de falar? A gente precisa pensar como é que a gente anda se comunicando, é sobre isso também, tem a ver com isso, tem a ver com a nossa linguagem, né? Será que o que a gente entende por língua não é mais suficiente para o que a gente necessita? A gente precisa mesmo de travessias, de gente com coragem de produzir novas travessias, não é não, minha gente? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Enfim, também é chato ficar aqui nessa elucubração sozinha, né? Já tantas horas sozinha, e aí eu convidei essas duas figurinhas mais que incríveis, né? Polivalentes, comunicadores, comunicadoras, mobilizadores sociais, artistas, e tem tanta coisa aqui, é melhor que elas mesmas falem, que é melhor assim. Eu já falei aqui várias vezes nesse debate que, como apresentador, eu gosto mesmo de ouvir as pessoas se apresentarem, que eu acho que é isso que é legal, certo? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Estão bem?
Sim. Eu posso começar, ou Missy? Pode começar. Mário e Missinete. Então, o Mário vai começar. Eu gosto assim, eu gosto desse ping-pong, eu gosto de quem se posiciona. Então, Mário, vamos começar começando. Eu vou pedir para tu começar um pouquinho diferente do que a gente sempre começa por aqui, tá? Eu sempre faço alguma pergunta muito capciosa. Hoje a gente vai começar despacito. Eu vou pedir para tu falar um pouco como é que é essa Corpo Mário no mundo, quem é você um pouco, como é que anda essas suas travessias, e aí, como é dessas travessias, desse composto, né, de tudo isso que é Mário, como é que você se encontra com a outra casa coletiva, né? Em que momento há essa paquera, esse encontro, como é que é isso, assim, tá? Como é que essas trajetórias se cruzam? Como foi esse abelhamento, né? Como é que foi esse abelhamento? Como é que foi essa paixão? Como é que é tudo isso? Conta pra gente. Então, primeiro eu vou te agradecer bastante pelo convite. É incrível estar em espaços como esse para compartilhar experiências e vivências coletivas, falar sobre corpos, sobre pessoas, né, sobre vidas. E principalmente, eu acho que esse termo abelhamento é muito importante. Eu venho já de um tempão, assim, conhecendo várias pessoas, vivendo em coletivo, vivendo em abelhamentos. Me chamo Mário Ítalo Abreu, tenho 22 anos, moro agora em Fortaleza, mas sou do interior. Morava pertinho ali de Caridade, chamado Bom Princípio. Venho de uma cultura também bem rural. Sou mobilizador social aqui em Fortaleza, já vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu venho me encontrando dentro das resistências, dentro desses momentos de pensar políticas públicas. Sou também, agora eu me descobri ativista, na verdade, né? Eu me descobri mais uma coisa, me descobri ativista de direitos humanos. Sou LGBT e dentro desse contexto de direitos humanos eu defendo principalmente os direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. E a casa coletiva, ela veio num momento muito peculiar para mim, né? Em meio à pandemia, eu morava numa casa e como comunicador popular, como pessoa que trabalha com rede social, fazendo esse trabalho de comunicação para a periferia, eu me vi numa situação que, tipo, não tinha como eu trabalhar na minha casa, porque a minha casa tinha pessoas totalmente contra o meu trabalho, contra os meus ativismos, contra a minha forma de conduzir as minhas falas com as pessoas, e dentro de casa meio que eu fui empurrado para fora, e aí eu me encontrei na outra casa, me encontrei com as pessoas que construíram esse projeto incrível, e foi nesse contexto de pandemia, né, de morar numa casa onde estava todo mundo junto, que antigamente ninguém estava junto antes, cada um saía para o seu trabalho, então conseguia gravar meus vídeos, conseguia receber pessoas para entrevistar. E nesse contexto de pandemia não tive como fazer isso, e sofrendo as repressões que a gente já sofria no dia a dia, agora dentro de casa, eu fui empurrado para fora, de certa forma, e encontrei a casa coletiva nesse contexto de pandemia. Missy, é com você, Missinete. Estou curiosíssima para saber como foi esse encontro com as tambores. Missinete vem de locais aí que ela vai falar um pouco e ela se encontra em algum momento na vida, e eu acho que esse encontro é até hoje, né, Missinete, com as Tambores de Safo, que é um coletivo que eu tenho um respeito e um carinho e um agradecimento enorme. Fala um pouquinho pra gente. Então, né, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem for assistir durante o dia. Meu nome é Missinete, eu sou ativista, né, já faz um tempo. Eu comecei a minha travessia, né, a partir do teatro de rua, aqui no PC, onde a gente produzia peças que falavam sobre as questões sociais do bairro, e isso ajudava a discutir os problemas a partir como se fosse um teatro-fórum, né? E, enfim, já passei por alguns grupos, alguns coletivos, alguns movimentos também. Comecei no grupo Escuta de Teatro, que é aqui do PC. E aí depois a gente passou a morar junto, uma galera, um coletivo de teatro de rua, que era o coletivo Muquifo. A gente morava e trabalhava juntos. E nessa época eu participava do movimento Escambo Livre de Rua, que é um movimento a nível de Brasil, que reúne
artistas e grupos de rua. E meio essa coisa do teatro de rua, da música, né? Quem faz o teatro, quem faz teatro na rua, meio que faz tudo, né? Você faz o cenário, aprende a fazer o figurino, a maquiagem, e você também faz a sua própria sonoplastia, né? Claro que isso tudo dividido entre todos os atores e atrizes, né? E aí, nesse meio de me apaixonar pela percussão, pelo tambor, eu fui conhecendo as tambores na cidade e fui convidada a participar do grupo. Sou uma mulher negra, periférica, sou mãe e sou uma mulher bissexual. Também luto pelo o ativismo que a gente faz nos tambores de Safo. É um ativismo pensando nesse lugar de fala de mulheres negras, que a maioria compõe um grupo, né, de mulheres periféricas e mulheres LGBT, sapatão e bissexuais. Que maravilha, gente! Então, eu fiquei meio que na dúvida de fazer ou não fazer essa pergunta, mas agora, ouvindo Mari, sobretudo Mari falando, me deu curiosidade. Eu iniciei mais ou menos mais ou menos explicando por que eu decidi esse É Nós Bi, né? E foi intrigante porque hoje à tarde, quando falava com a Missinete, ela perguntou, e o que é bi, né? E eu achei muito legal essa pergunta, assim, né? Porque às vezes, né, assim, quando eu penso e escrevo, parece que é de compreensão um pouco mais ampla, né? E aí, enfim, estou dizendo isso porque eu vou explicar por que eu decidi essa frase, mas antes de explicar ela daqui, dessa parte de cá, qual foi os primeiros pensares, né, que vieram na cabeça de vocês quando eu disse esse tema? Antes de explicar. No meu, assim, como já trabalho com internet, eu já acompanhava o canal das Bi, que é um canal no YouTube. Pronto, a primeira coisa que veio, meu Deus do céu, tem alguma coisa a ver com o canal das Bi. E depois eu fiquei questionando, até que você me falou sobre abelhamento, que não tinha passado pela minha cabeça, mas eu lembrei que também em inglês beer, né, tem a ver um pouco. Mas primeiramente foi o canal das Bi que veio na minha mente. Eu quis perguntar para entender o que significava mesmo, né? Também acompanho o canal das Bi, acompanhava, ultimamente não acompanho mais, mas bem quando começou, né? Eu acompanhava e quando falou bi, eu pensei que é bissexual, bicampeã, tá frescando. Mas aí depois veio essa coisa quando você falou bi, é abelha em inglês, né? Mas essa coisa do abelhamento. E para mim, abelhamento, essa coisa do abelhar, as abelhas elas se conectam, né, entre si. Eu fiquei, enfim, depois que tu explicou, eu fiquei pensando nisso. Eu penso os dias do debauche, né? E aí, quando penso quem são as pessoas, né? As convidadas, os convidados, as convidades, né? Como é o nosso caso aqui, eu fico pensando né? De por onde nós vamos construir essa teia, né? Por onde a gente vai desenhar, né? E aí o É Nós Bi tem esse trocadilho mesmo, né? Essa junção do bi, né, que é uma gíria, né, uma perspectiva de fala, né, que é isso, né, que tem o canal das bi, como o Mário fala, como vocês estão aqui mencionando, né, esse trocadilho sim, né, da bissexualidade, da bi da bicha, bi de né, um jeito de falar carinhoso, né, entre as LGBTQIA+, né? E o processo do bi das abelhas, sim, gente, assim, né? O processo do pensamento sobre a abelha, né? Que aí eu vou emendar aqui na próxima pergunta, né? Eu vou finalizar nesse pensamento, que é assim, né? Ó, quando a gente, no geral, né, gente, no geral, quando a gente pensa em abelha, a gente pensa na colmeia, na relação de coletivo, né, de, sei lá, de uma certa hierarquia, de maneiras de organização, né? E as abelhas sempre nesse composto de estar juntas. Contudo, nós também temos um número enorme de abelhas solitárias, que são as abelhas que têm o compromisso, sim, da polinização, né? Elas têm ali, compromisso é ótimo, né? O compromisso é uma maneira que eu tentando organizar as palavras, né? Falando de palavras, né? Mas
tem aí, sei lá, vamos falar aqui de natureza, né? As abelhas, elas estão para a polinização, né? Que é um imaginário lindo, né? É para isso, elas têm esse caminho a fazer. Contudo, elas não têm a obrigação, né? Não é sobre isso, de estar exatamente numa colmeia. Elas vão continuar polinizando, mas se aquela área, se aquele local onde elas estão não é mais suficiente ou ela não é mais necessária, ela vai embora e vai fazer a missão dela, né? A missão, assim, né? Em outro lugar, sabe? Aí continuando girando por esses locais aí, né, gente? Nós temos nossas corpos dissidentes, é sobre isso, né, que a gente está aqui falando. Vocês duas, né, estamos aqui, né, nessas nossas corpos aí pelo mundo, né? Nos cruzamos aí, eu também me sinto uma mobilizadora, eu também me sinto uma ativista, eu também tenho caminhado aí nessa travessia junto com vocês, certo? Aí eu pergunto, nós estamos num momento de pensar numa relação em que a gente precisa continuar nesse compromisso de estar sempre juntos, né? Ou é muito mais sobre um processo de que a gente tem que se concentrar em ser cada vez mais conscientes de que se aqui dá para ser nesse coletivo bem, se não dá, eu preciso me inteirar de que eu preciso continuar na minha integridade, na minha ética, no meu jeito de ser, que aí eu vou girar em outros coletivos. É um pouco mais sobre isso, ou aí ainda tem mais, né? É possível separar ou é tudo junto, misturado agora? Dá para entender mais ou menos? Deu. Eu vou pegar aqui, porque para mim já foi vários gatilhos, né? Acho que gatilho é uma gíria que eu tenho ouvido muito. Acho que a Miss Net também vai conseguir entender o meu raciocínio. No começo, eu pensava de uma forma muito individualista. Acho que eu posso pegar, tipo, até 4 anos atrás. Quando eu comecei a conhecer coletivos, primeiro foram coletivos de teatro, coletivos de comunicação, coletivos de artesanato. Só que eram coletivos que se juntavam para alguma coisa específica no momento. Nunca, tipo, passou pela cabeça da galera, tipo, vamos se juntar e vamos morar junto. Vamos se juntar e vamos fazer uma causa social. Vamos se juntar e vamos cobrar políticas públicas, fazer mobilização. Não, era sempre em torno de alguma coisa muito simples, que tinha começo, meio e fim. Não era um negócio contínuo. Quando eu conheci casas coletivas, quando eu conheci coletivos de teatro que estavam dentro de casas coletivas também misturado com outros tipos de pessoas da comunicação, do artesanato, eu entendi que é importante que estejamos todos juntos, né? Independente se você é do teatro, se você é da comunicação, se você é bonequeira, se você é artista de rua, enfim. Hoje eu consigo centralizar no todo. Acho muito massa estar todo mundo junto. Mas, lógico, também já me deparei com diversos momentos que nem sempre a gente vai se sentir confortável em algum lugar. Mas hoje eu tenho a ciência que a gente faz o lugar, é a gente que faz a casa coletiva, é a gente que faz o coletivo, é a gente que faz o teatro ser legal, a gente que faz o momento ser realmente bom. E hoje, assim, eu acredito muito que a gente tem que caminhar cada vez mais para juntar todo mundo que é diferente, sabe? E se você tiver a missão como eu hoje sinto dentro de mim, hoje eu tenho a missão de que eu vou rodar por várias casas, mas vai ser várias casas da Brasil afora, com a missão de levar ideias, levar mudanças, levar essa ideia de que a gente precisa se juntar com o diferente, a gente precisa trazer o diferente para perto da gente, estar perto do diferente também. Eu acho muito nesse sentido. Para mim, hoje, eu vejo que a gente tem que ganhar mundo, mas se tiver com o objetivo claro de mudar as coisas durante o caminho, se juntar em casas, caminho afora, mas se não, fica onde está. Eu acho que é uma coisa muito de você desgrudar do individualismo. Acho que quando você desgruda do individualismo, você entende qual é a missão das casas, do se juntar, do se abelhar. Acho que é muito nisso. Então, eu acredito muito na coletividade e acredito nessa construção a partir de coletivos, né? A população negra, os movimentos de cultura negra e de articulação política também, que se organizam em torno da raça. Tem um dizer que não estamos só, né? Não estou só, nós estamos juntos, meus passos vêm de longe. E o que a gente faz hoje é uma continuidade de pessoas que fizeram antes. Então, para que eu pudesse participar do teatro de rua, para que eu pudesse
participar do ativismo, criar, produzir, outras pessoas vieram antes. E eu respeito muito isso, né, essa ancestralidade mesmo. E, assim, essa organização através do coletivo, ela é importante para além de uma coisa, assim, filosófica ou ideológica, né? É uma, para a população negra, para o povo negro, o povo periférico, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? A gente vive um momento político mundial, né? Que é um momento que está assim posto de destruição, de negação de direitos para a população que vem sofrendo a opressão, opressões e negações e faltas. Então, a gente, inclusive, né, esse ano de 2020, tivemos vários coletivos que foram eleitos, né, já pensando né, a política partidária já de outra forma, a parte de coletivos. E, assim, eu penso assim, né? Existe essa coisa de a abelha ela está ali na sua missão, mas ela está naquela missão para um coletivo, para um bem coletivo, para um bem comum. Possa ser que eu tenha a missão de fazer a produção de uma coisa, ou de fazer a alimentação da galera, ou de estar ali pensando no roteiro, uma coisa, mas aquilo que eu estou fazendo, a minha missão individual, é em bem do é para o bem do coletivo, assim. Mas assim, eu sou muito ciganona, já passei por muitos grupos, assim, por muitos movimentos e assim, né? As nossas travessias, nossas trajetórias, elas vão para outros lugares também, com o amadurecimento, com a maturação que a gente vai tendo, né? Mas acho que foi muito importante participar de tudo. Mas assim, a minha referência, o meu foco sempre foi produzir, fazer ativismo na periferia. E eu ainda acredito nisso. Acho que a gente tem que se voltar para os nossos, porque essa é a luta ainda. Pumba. Vou pegar desse gancho aí, que fala da Missinete. Gente, é sobre lutar, é sobre resistir, né? A gente tem muitas conversas, a gente escuta muitas possibilidades de pensamento e tudo mais, né? Assim, tô falando isso porque a Miss Net termina falando isso, né? Ainda tem muita luta, né? Alguma coisa nesse caminho. Essa palavra lutar, né? Resistir, ainda está, né? No vocabulário muito da militância, né, gente? Assim, ela ainda está, é ótimo, né? Assim, talvez sempre esteja. Não sei, tô aqui vou aqui jogando bola para vocês, né? Para vocês também colocarem. A minha pergunta quando a gente entra nessa ânsia de dizer que não, que a gente pode ser menos violento, as coisas podem ser mais dialogadas, é muito mais da ideia de construção, de ressignificar, de invenção, de construção, de pensar novos mundos. Isso é possível? Isso é uma maneira muito. Não sei, é um pensamento um tanto colonial, gente? Assim, isso é possível? Ou é assim, ou é um tipo de gente que está mais tranquilo que pode dizer isso? Mas a real é que a gente ainda vai lutar muito. É sobre lutar mesmo? É sobre resistir? Ou, não sei, nessa fala da Missinete, por exemplo, quando tem esses, né, os coletivos, os aquilombamentos, é muito mais sobre ressignificar ou sobre resistir, né? Como é que é para vocês por aí, assim, né? Navegando aí nesse palavreado, esses pensares. Eu vou começar então, né? Não sei se era para mim ou era para ele começar. Assim, o aquilombamento, ele é uma luta, ele é para além de uma resistência, ele é uma construção. É uma construção de uma sociedade, uma comunidade. E quando eu entendo assim, né? Quando o movimento negro fala de aquilombar, ele está falando de construir tudo. Então a gente precisa construir uma nova economia que a população negra tem acesso, as mulheres têm acesso. E quando eu falo acesso, não é só consumo, é tipo de produzir e de ter dignidade, né, com o trabalho, ganhar com dignidade.
eu acredito que seja nesse rumo, assim, de não... A resistência, ela se dá de forma... não é nem orgânica, porque isso é uma construção mesmo. Eu estou pensando, eu estou vendo estratégias, eu estou pensando tática. Então, pensando na questão da mulher, a mulher negra, né? O que é necessário? Não é só, tipo, eu quero... É claro que é necessário a gente se ver livre da violência doméstica, da violência sexual, de todas as outras violências, mas o LGBTQIA+, mas, para além disso, a gente precisa de moradia, a gente precisa de uma educação pública de qualidade, a gente precisa ter acesso aos recursos da cultura, né, para a gente que está trabalhando com cultura, e é uma coisa, assim, muito escassa ainda, né, tipo, a gente vê esses editais, ele não atende realmente às demandas, né, é muito grande. Então, acho que para além da resistência, que já é o nosso dia a dia, já é a nossa vida cotidiana, então, quando uma mulher trans, né, eu vi uma mulher trans falar isso, para ela, resistência política, para elas, né, para o movimento, é tipo, acordar e sair de casa já é uma resistência. Então, para uma mulher sapatão, para uma pessoa negra, para uma mulher, né, então, acho que tudo, acordar de manhã dentro desse sistema mesmo, então, acho que só em existir já é uma resistência, mas eu acho que o aquilombamento ele é proposital, ele tem uma organização política pensada, estruturada mesmo, para pensar uma nova sociedade, porque a sociedade que a gente está atualmente é uma sociedade racista, é uma sociedade capitalista, é uma sociedade patriarcal, né? E eu acho que a gente está pensando em novos mundos, e assim, eu estou falando demais, mas assim, tipo, eu já tenho quase 40 anos, né? E eu comecei a participar dos movimentos, eu tinha 18 anos. E hoje em dia, né, eu acredito que essa nova geração da galera que tem 20, 21, né, tem como referência esse movimento de Fortaleza dos anos 2000 e tal, que foi muito boom, assim, de muita coisa. E que agora você percebe, assim, uma mudança. Eu percebo uma mudança. E isso traz muito forte a força dos coletivos, tanto que a galera que faz os saraus nas praças, os reggae, os rolezinhos, a galera já não vai depender tanto da instituição, porque a galera já se junta, já consegue uma caixinha ali, já faz uma coisa muito mais assim, a partir do próprio coletivo, do que talvez a minha geração, né, que era muito mais ligada a instituições, a espaços, a editais. Enfim, eu não sei se eu respondi. É isso, eu sou da ideia de que a gente pergunta querendo mais perguntas, Missinete. Então, mas eu adorei, adorei. Acho bacana porque a Missnet... Tá me ouvindo direito? Não. Acho bacana porque a Missnet trouxe justamente um contraste, né? Antigamente, eu acho que a tendência era se prender mais às instituições e aos editais para a gente conseguir fazer alguma coisa. Hoje em dia, os coletivos metem a cara mesmo. E aí, quando a gente vem falar sobre luta e resistência, acho que hoje os coletivos, os atuais, os que estão dentro da periferia, que fazem os regs, que fazem as mobilizações sociais e que lutam por política pública, eu foco muito nesses, que são coletivos que realmente estão fazendo luta e resistência, porque não é fácil você fazer um reggae na periferia. Primeiro que vem a luta pela cultura reggae, e segundo que vem a resistência por uma organização, né, de polícia, enfim, políticas que são criadas dentro desses governos para tentar fazer os reggaes não acontecer. E aí a gente já tem luta e resistência ao mesmo tempo. Só que eu gosto sempre de lembrar que eu fui ter ciência do que é resistir dentro da outra casa. Teve uma travesti negra que eu pego muita referência nela, porque ela é travesti negra e evangélica. Ela se designa assim bem direitinho, e ela sai pregando o evangelho. E ela veio parar aqui em Fortaleza, ela é de Recife, Pernambuco. Ela veio parar aqui em Fortaleza porque ela disse que a cidade dela estava muito saturada e ela precisava caminhar para se redescobrir de novo. E aí, numa conversa que a gente teve, ela falou, só de eu pensar em sair de casa já me deu medo, mas eu resolvi sair, eu resisti ao meu medo, porque a luta ela já tinha dentro dela, que era a luta do corpo, da identidade dela enquanto travesti, da raça, da cor, das ancestralidades, principalmente dela se identificar enquanto evangélica, né, que já muda totalmente esse sistema. O sistema patriarcal, ele nunca vai querer aceitar uma mulher travesti
evangélica pregando. Ele sempre vai achar que aquilo ali é uma ignorância. Então, eu peguei muito essa vivência de resistência nela. O nome dela é até Ariel Castiel, lá de Recife. E a Ariel, ela me trouxe muito essa ideia de que a resistência, ela é algo muito forte. Só de pensar em sair da sua casa para enfrentar uma outra cidade, outras pessoas, para ela dali já era resistência, porque a luta ela já carregava no corpo, ela já carregava nas falas, ela já carregava em tudo. Para mim, eu acho que é muito louco, porque a gente luta e resiste todo dia, mas às vezes a gente não sabe o que é a luta, aonde começa a luta, aonde termina, aonde começa a resistência, aonde termina. E aí, tipo, quando eu paro para pensar nisso, eu acho que para mim a luta nem começa nem termina, ela já faz parte dos nossos corpos automaticamente. Uau! Que maravilha, que maravilha. Adoro. Gente, comecei aqui pontuando sobre essa vontade, né, de produzir trocadilhos, pensar novas maneiras de falar, novas maneiras de se comunicar, né? Nós estamos num momento cada vez mais, né? Cada vez mais estamos conseguindo, né? Ver construção de novos espaços em relação à linguagens, né, neutras, inclusivas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem, né, como é que vocês compreendem, como é que vocês andam observando, né, esse pensamento sobre linguagem inclusiva, linguagem neutra, enfim, que vocês possam comunicar um pouco, sei lá, falar da opinião, ou não sei nem se é uma coisa com relação à opinião, né? Eu acho que é muito mais uma relação de compreensão. O que vocês acham e defendem sobre isso, assim? É interessante? Em que sentido é muito importante que a gente reflita, né? Para onde é que nós vamos caminhar, né? Daqui para a sequência em relação a esse pensar, né? Pensar e repensar, inclusive a genealogia das palavras e tudo mais, os significados, as significâncias, né? Bom, já que estou com o microfone ligado, eu vou começar. Eu vou pegar uma historinha. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp de uma praça que tem no Janguru Sul, chamada Praça do Conjunto Mandaré. E aí, nessa praça, a gente sempre discutia sobre diversas coisas. Às vezes a gente sentava para jogar Uno, às vezes a gente sentava para falar sobre a situação dos animais da praça, às vezes a gente sentava, e não era um coletivo, eram amigos que se encontravam, enfim, se juntava para dançar brega funk. E aí, teve um dia que surgiu a linguagem neutra. Uma pessoa, uma travesti, ela começou a falar em linguagem neutra e isso incomodou os héteros, né? A heteronormatividade. Só que não levaram o contexto para dentro ali do momento que a gente estava. Levaram para o grupo do WhatsApp. Que aí, tipo, começaram a jogar diversos contextos e eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que é linguagem neutra, eu não sei, tipo, se isso é uma forma legal de eu me posicionar, de eu me referir às pessoas. E eu tô vendo agora uma posição, uma visão de pessoas heteronormativas tão preconceituosas, tão racistas, que eu acredito que a linguagem neutra ela é uma linguagem importantíssima para que a gente construa aí no nosso, acho que no nosso futuro, uma forma da gente conseguir se identificar e até de conseguir se comunicar com os outros de uma forma que a gente não os ofenda, que a gente não seja racista, que a gente não seja homofóbico, que a gente consiga ser neutro para conseguir saber como que o outro quer ser tratado, como que o outro quer que a gente se comunique com ele de forma X ou Y. Eu acredito muito nisso. Eu acho que foi a partir desse momento que eu vi os héteros normativos desse grupinho que a gente se reúne pessoalmente no grupo do WhatsApp, só lá no grupo do WhatsApp, ter coragem de expressar suas opiniões racistas, homofóbicas e principalmente totalmente sem nexo, aí que eu tive a ciência de que eu quero cada vez mais estudar a linguagem neutra e eu venho trazendo para dentro dos meus textos, trazendo para dentro das minhas falas, dos vídeos que eu produzo, procurando conhecer pessoas que consigam me explicar melhor, porque para mim é muito novo ainda. Enquanto LGBT, enquanto mobilizador social, eu lido com diversas pessoas, principalmente LGBTs da periferia, e para a gente acho que é muito bacana conseguir fazer uma primeira abordagem neutra para só assim eu saber como que essa pessoa quer ser tratada, como que eu consigo conduzir minha comunicação de uma forma que não pareça assustadora, ou não pareça racista, ou não pareça homofóbica. Acho que é muito nesse sentido. Eu acho assim que
o Mário falou muito sobre a coisa da linguagem neutra, né? Mas pensando na linguagem inclusiva ou numa linguagem que não seja excludente, né? Que eu acho que a questão de pautar muito a questão da raça, entende? Porque pensando aqui, né? Um pouquinho mais antiga, né? Quando a gente começou, assim, né? Eu comecei a participar das lutas, movimentos sociais, dos grupos. Existia uma luta muito grande para se colocar o gênero feminino e o masculino, porque sempre era colocado tudo no gênero masculino, tipo, boa noite a todos, né? E isso foi uma evolução, assim, né? Tipo, outros corpos começaram a reivindicar também que fosse colocado outros gêneros, né? Hoje em dia a gente tem conhecimento de que existem, sei lá, muitos gêneros, eu nem sei a quantidade, antes eu sabia, mas agora eu não sei. Não lembro, né? E hoje em dia a gente fala todes, né? É um costume, assim, né? Não é uma coisa assim que todo canto a gente vai falar assim, né? Acho que isso se coloca. Acho que acontece mais nas grandes cidades, né? Você vai para o interior, você vai para o sertão, para cidade pequena, ou até nas periferias também, você ainda não encontra essa linguagem, né? Porque essa discussão, esse debate, ele ainda não é amplo. Ele ainda não chegou a todas as pessoas, né? Eu acho que é muito importante, porque a linguagem, ela reflete a situação política em que a gente vive, né? E eu acredito que é sempre uma evolução, né? A gente está sempre aqui aprendendo e as coisas vão se renovando. Mesmo com várias reflexões e várias, sei lá, como é que eu digo aqui, opiniões, né, em relação ao livro sobre comunicação não violenta. Vocês conhecem esse livro? Marshall alguma coisa, o nome do homem, assim. Depois eu divido com vocês essa referência. Eu tenho Eu esse esqueci livro. Pronto. Aí, gente, eu não sei vocês, né? Mas eu, tipo assim, quando a pessoa fala assim, ah, não, esse livro é muito ruim, eu fico mais instigada ainda de ler o livro, né? Para poder fazer reflexões. Enfim, coisas, né? Enfim, tem vários comentários. Mas eu confesso, né, com vocês, assim, por exemplo, que tem alguns parágrafos, né? Assim, eu não li o livro todo, tá, gente? Mas alguns parágrafos, inclusive páginas inteiras de reflexões que ele faz, me colocaram muito agradecida, primeiro, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Enfim, me fizeram pensar. Eu vou resumir aqui, porque senão eu passo a noite falando sobre isso. Tem um momento, né, que ele fala do nosso compromisso, né, assim, de ficar presente no momento em que a gente está e agradecer a nossa capacidade de linguagem, né, de número de palavras, né, gente, de pensamento, de cognição, de acesso, né, que ele fala que as nossas e os nossos, né, ancestrais, em outros momentos, tiveram uma limitação maior dos verbetes, né, além de outras vidas, tinha uma limitação mesmo, né, da capacidade de juntar palavras e de pensamento, imagens cognitivas, de organizar uma maneira de se comunicar. E aí ele usa isso, né, para nos fazer pensar que para a gente respirar um pouco, primeiro, né, tipo, numa comunicação, né, de um em um, né, ele vai falar de várias instâncias, né, gente, de um para um coletivo, né, de várias pessoas para instituições. Enfim, ele vai fazer outras reflexões. No nosso caso aqui, que estamos nós três, né, quatro, mas o Leno não está aqui na conversa, eu fico pensando assim, né, dessa capacidade que a gente tem de organizar de uma maneira mais possível, né, para a gente não deixar se arranhar no processo de violência, né, gente, quando na verdade, e eu estou falando isso porque eu gosto muito, né, desse caminho, né, que vocês trazem aqui, tipo, é isso, né, gente, a gente precisa estar dispostos e dispostos, né, a pensar na mudança, né, na capacidade que a gente tem de incluir, sim, o que tem a ver, a língua não é móvel, tudo na cultura é móvel, por que a língua, por que as nossas linguagens, a nossa língua, a nossa maneira de falar é intocável, né? Sabe? E, enfim, tô aqui conversando com vocês, né? E também para dizer essa coisa do livro. Era só para contar que eu estava lendo o livro. Não, eu acho engraçado que você estava falando sobre a linguagem não violenta. E eu estava escutando um podcast justamente sobre vivências coletivas. E aí esse podcast estava falando
assim, de uma forma muito sucinta sobre linguagens não violentas, e eu estava sempre lembrando de como que era o começo da outra casa, né? Na chegada das primeiras pessoas, na chegada do primeiro cachorrinho que já tinha, como que a gente estava lidando, se comportando. E aí tem uma parte nesse podcast que o cara dá um exemplo sobre as panelas, né? O fulano X deixou a panela suja. Como que eu não chego até esse fulano X e digo assim, poxa, deixar a panela suja, né? Tipo, de eu ver uma forma de uma linguagem onde eu posso englobar que aquela panela suja também pode ser um problema para mim. Então, como que eu me comunico para mim fazer todo mundo entender que aquela panela é um problema de todos e todos podem procurar resolver aquilo dali, sem eu procurar culpar ou dizer que o outro está errado. E aí eu lembro que no começo da outra casa foi muito nisso, sabe? A gente não sabia como que era uma casa coletiva, e aí do nada a gente tinha que trabalhar em coletivo ali para organizar a comida, organizar a limpeza, organizar nossas coisas, e cada um vinha de uma realidade totalmente individualista. Eu acho que eu era o único, a minha amiga a Ariel, que era de Pernambuco, ela já tinha passado por uma casa também, mas ela não tinha tido essa vivência coletiva compartilhada, né? Era uma casa coletiva, mas cada um tinha a sua particularidade na casa. E aí a gente teve que lidar muito nisso, né? De conseguir sentar várias vezes, conseguir ver como que a gente fazia da melhor forma, qual o horário que um acorda, qual o horário que um sai para trabalhar, como que a gente faz para isso não prejudicar o outro, e sem ser violento, sem ser agressivo. Lógico, teve vezes e outras que bateu uns cabelos, a gente quebrou umas louças de verdade, mas eu acho que isso faz parte. Até a construção de uma linguagem não violenta, ela vai dar capacidade do ser humano conseguir sentar e escutar o outro e olhar no olho. Aí, se não tiver isso, se você não sentou e olhou no olho, é uma linguagem totalmente violenta. Acho que a primeira linguagem, para não ser violenta, é você sentar e olhar no olho da pessoa. Acho que aí você já consegue passar uma forma de como você vê o ser humano. Fala, Missinete, fala. Não, é porque quando vocês... Eu não li esse livro também, eu li só uma parte, porque foi um trabalho que eu fiz, assim, para uma campanha, né? Fazer uma contação de história que era para combater o bullying nas escolas do interior. E aí, quando se fala de comunicação não violenta, eu penso logo na imprensa, porque a ideia que a gente tem, geralmente, de comunicação não violenta é aquela pessoa que fala manso, é aquela pessoa que tá ali, né, sempre na disposição e tal, e, tipo, a gente... Parcial? Tipo, uma pessoa parcial? Seria uma pessoa parcial? Geralmente as pessoas, assim, falando numa coisa assim mais clichê, né, digamos assim, não sei se essa seria a palavra, mas é sempre essa coisa assim da fala mansa e tudo, né? E eu acredito que existem violências dentro da linguagem mansa. A própria imprensa, quando ela noticia que houve vandalismo no Carrefour, agora, nesse 20 de novembro, ela não considera a violência que os corpos negros, a população negra, vem sofrendo, ou que outros tipos de corpos vêm sofrendo. Então, ela transforma aquela linguagem formal que toda a sociedade recebe como uma comunicação não violenta, como que é violento, entendeu? Isso é muito violento. Para mim, o pior racista é aquele que fala manso com você. Porque o que te escracha, você tem consciência do que está acontecendo. É como, às vezes, quando você é assediada dentro do ônibus, geralmente você fica em dúvida, assim, inicialmente. Será que a pessoa fez isso porque ela quis ou foi sem querer? Até você perceber, você já desceu do ônibus. Quando é aquela coisa mais direta, mais escrachada, não tem nada a ver com linguagem, mas tem a ver com linguagem de corpo também, né? Então, eu acho que não sei, é uma coisa mais ampla mesmo, pensando na parte da política, né, dos movimentos, assim, enfim, reticências. Eu indico, amiga, que tu leia, inclusive, para a gente marcar outro debate só para nós três. Lê também, Mauro. Para a gente marcar outro só para a gente conversar sobre o livro. Pois é que eu fiquei intrigada, porque quando comentaram, né, Missinete, eu adorei que você trouxe esse exemplo, porque uma das primeiras coisas, quando fizeram a reflexão sobre o livro, a outra fazendo propaganda do livro, né, gente? Mas eu vou terminar, eu juro. Foi justo esse pensamento aí, que também me irrita muito, sabe? Que é esse tipo de violência, né? Mas ele traz alguns exemplos, Missinete, que me deixou, assim, tipo, muito pensando.
sobre, por exemplo, o silêncio, né? Por exemplo, isso aí, né? O cara tá ali, né, contigo, no corpo a corpo, aí a gente fica no silêncio, né? No geral, a gente faz isso, a gente silencia e fica o tempo inteiro tentando entender em silêncio se aquilo é ou não é. E aí ele diz, por exemplo, um exemplo de uma menina, assim, é uma tiquitita, inclusive, uma criança, que ela reage. E ele coloca isso como as etapas em relação ao caminho de que não vai ser violento daqui a pouco. Percebe? É muito legal, cara. É legal, vale a pena a gente ler para refletir, assim. Eu tô intrigada, assim, né? Eu vou deixar para fazer as críticas maiores quando eu terminar, que talvez tenha, né? Eu ainda não tenho. Gente, eu quero fazer uma proposta aqui, né? Tipo assim, eu quero juntar dois caminhos. Eu quero que vocês juntem, assim, ó, em que passagem, ou se vocês têm, né, assim, como é que eu digo, uma história, ou uma imagem, ou que acontecimento que vocês passaram nos lugares, né, tipo assim, a Ricinete em relação aos tambores, e o Mauro em relação a outra casa, que acontecimento que vocês passaram, assim, né, que vocês olharam para ele e falaram assim, eu tô no lugar certo, que bom que eu tô aqui, que bom que eu vim aqui, sabe? E aí eu quero emendar aí, né? Já emendando aqui, ó, bumba. Imagens para esse tal novo mundo. A gente está falando muito do novo mundo. Tá, ok, bah. No imaginário que vocês devam estar caminhando para ele, né? Que imagens, desejos e propostas aparecem nas corpas de vocês, essa corpa misturado com mente, misturado com existência, com sensação, vem quando vocês pensam. Então, essa história que diz, eu estou na minha abelhança, a minha abelhança é por aqui, era por essas rosas que eu tinha que vir polinizar. Que imagens, desejos e propostas para esse novo mundo? Pô, joguei. Segurei aqui a bomba, peraí. Então, eu acho que não só na outra casa, mas em outros locais. Quando eu me dei conta que eu tô no local certo, é quando e foi quando eu olhei para os corpos que estavam dentro das paredes e vi pessoas diferentes, sabe? Diferentes de mim, dos meus pensamentos. Eu acho que é isso. Para responder logo rápido, eu acho que é isso. Para mim, quando eu dou conta que eu tô no lugar certo, no local certo, é quando eu olho diversos corpos diferentes, pensamentos diferentes, vivências diferentes, que eu olho e, tipo, eu não tô me vendo na cara daquele nem daquele, apesar da gente compactuar das mesmas ideias, apesar da gente almejar o mesmo futuro, a mesma utopia, enfim. Mas quando eu olho e vejo que a gente tem falas diferentes, pensamentos diferentes, e a gente busca de toda forma se chegar a algum local, mas cada um com a sua essência. Eu acho que para mim já começa aí. E aí, tipo, pensar esse outro futuro, eu acho que seria, para mim, apesar de que eu ando tendo umas paranoias muito loucas com esse momento de pandemia e pensando sobre como que vai ser o novo normal, para mim não existe novo normal, né? Como que a gente lida com a tecnologia, como que a gente vai lidar com o distanciamento, cada vez mais sendo uma coisa que a gente tem que se acostumar. E aí eu penso assim que eu acho que um futuro é quando a gente conseguir identificar todos os corpos como existentes de um planeta. Acho que vai ser isso, é quando eu conseguir ter ciência e todos os outros seres humanos que habitam a este planeta conseguir ter ciência de que existe vários corpos diferentes uns dos outros e que eles precisam ser identificados, eles precisam, sim, ser reconhecidos. Eu não quero saber se vai ser com a identidade, se vai ser com um título ou um certificado, não quero saber como, mas que eles vão ser reconhecidos. E aí eu pego sempre aquele maisinho do LGBTQIA+, eu acho que é isso, é quando a gente terminar o alfabeto. Eu acho que a gente precisa terminar o alfabeto. Vai ser esse é o futuro que eu vejo, sabe? Quando a gente terminar o alfabeto, a gente olhar assim, pô, velho, existem diversos tipos de pessoas, existem diversos tipos de gênero, a gente precisa lidar com cada um, a gente precisa reconhecer a existência de cada um, e aí a gente vai ter a noção do que é o mundo. Porque para mim o novo normal não é usar um celular, o novo normal não é ter um carro automático, para mim o novo mundo não é, sabe, essas coisas todas que estão trazendo para a gente. Para mim vai ser quando a gente conseguir reconhecer os corpos. Então, assim,
São várias imagens, na verdade, que eu penso assim nas tambores de Safo, né? Tipo, uma imagem muito forte para mim é a Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em 2015, em que a gente estava juntas, né, enquanto grupo e que teve também sei lá, uma violência muito forte lá de os bolsomínios já estavam acampados em Brasília e saíram atirando dentro de um ato de mulheres negras, né? E a gente estava ali juntas, sabe, persistindo, né, indo assim, atravessando. Existia um ideal em comum, assim. Acredito que as tambores de Safo, às vezes as pessoas estão mais de fora, acham que os grupos eles são muito uniformes, homogêneos, né? Todas as pessoas estão pensando da mesma forma e tal, assim. Claro, existem ideias coletivas, né? Claro, mas assim, eu acho que cada integrante das tambores de Safo é muito dissidente, assim, tipo, o próprio grupo em si é dissidente dentro da sociedade, mas nós às vezes não comungamos com todas as coisas do movimento feminista ou do movimento LGBTQ, mas a gente decide coletivamente segurar algumas ondas pelo coletivo. Então, eu acho que eu estou no lugar certo por isso, porque o grupo ele respeita essa diferença. Por mais que eu não comungue com todas as questões lá do feminismo, mas eu comungo com as mulheres que estão ali. Eu confio nessas mulheres. E nessa pandemia, uma coisa assim que me segurou, né, foi as tambores de Safo. A gente se ajudou, inclusive financeiramente, a partir dos nossos projetos, né? E, sei lá, de uma forma mais emocional também, né, tentar segurar essa onda. Teve hora que ninguém não estava conseguindo nem falar, né, porque essa pandemia foi meio que assim, ó, né, você tá bem aqui, gente, todo mundo vai morrer. Aí depois você já tá ali, não aguenta mais ficar dentro de casa, essa loucura que todo mundo vivenciou. Mas, assim, por mais que a gente talvez não comungue com tudo, nós estamos juntas, né? E pretendemos estar assim. O meu desejo para esse novo mundo é que a gente, eu acho que essa questão da comunidade, sabe? De trabalhar, de tentar melhorar a partir do lugar que eu tô. E até o lema da rádio universitária, né? A partir do local você muda o universo, né? O global, né? E o meu desejo é que essa luta agora possa ressoar lá na minha neta, na minha sobrinha neta. Nem sei se a minha filha vai querer ter filho, mas que vá para as outras gerações. Que maravilha, minha gente. Olha só, a gente está se encaminhando aqui para o finzinho do programa, desse encontro. Programa, ô, besteira, né? Desse encontro maravilhoso, maravilhinde. Eu estou muito grata, assim, por esse encontro. Eu estava ansiosa, né? Eu sempre fico ansiosa, assim, eu passei vários dias pensando, repensando as perguntas, menina para cá mesmo. Quero perguntar se vocês têm alguma coisa para falar, alguma consideração, ideia, uma pergunta, uma propaganda, uma indicação. Deixo com vocês essas palavras do finalzinho e aí depois eu encerro. Eu vou começar primeiro perguntando quem mandou matar a Marielle, né? Acho que pode estar saturado para as pessoas, mas para mim não saturou ainda. E, inclusive, eu acho que antes da gente entrar, tinha a menina tinha falado, né? Tá aparecendo só quem mandou matar, porque já mandaram matar tantos. E aí é muito importante a gente lembrar disso, né? Como a Valentina bem disse. Foram vários corpos mortos, então faz necessário questionar, e principalmente o governo. Queria agradecer. Muito gratificante para mim estar dentro de espaços como esse, principalmente digitais, ocupando o Dragão do Mar enquanto jovem de periferia, trazendo as minhas experiências, os meus locais de falas. E queria falar para vocês seguirem o Guia Jangu, né, que é a plataforma que eu trabalho de comunicação, está aí se caminhando para os 40 mil seguidores de pessoas de periferias que estão acreditando numa mídia alternativa. E a gente tem buscado cada vez mais se comunicar com o restante da cidade, incentivar a comunicação independente também, e incentivar coletivos, se juntem, vamos se juntar, vamos todo mundo juntos
aí em rumo a construir um novo futuro para a gente. E eu acredito que Fortaleza tem muito dessa esperança, sabe? A gente está muito esperançoso por um novo futuro, uma nova cidade, e a gente que vai construir ela. É isso. Muito obrigado, fico muito agradecido por todo mundo e vamos fazer mais debauches. Também queria agradecer o convite que a Tati fez, a oportunidade de estar aqui também. Confesso que eu fiquei meio assim, que eu sou meio analógica, na verdade, assim, e acho que essa é a segunda live que eu participo, não participei de muitas nessa pandemia, não curto muito, na real, prefiro as velhas rodas presenciais e tal, mas eu acho que eu acho que esse também é um novo normal, assim, que foi uma coisa que não surgiu na pandemia, mas que é legal, assim, essa coisa das lives, vai que você está ali num canto e consegue transmitir isso para várias pessoas de outros lugares, inclusive de outros estados, de outros países. Eu acho isso muito massa, muito bacana mesmo. E acho que isso é massa, assim, de se reproduzir. E é isso, sei lá, eu também vou divulgar aqui. Sigam as Tambores de Safo no Instagram, Facebook. O Museu da Boneca de Pano, que é um museu aqui do PC, muito importante, inclusive. Também sigam no Instagram. O Inca, não vou dizer vários, né? E o Sarau Corpus Poético, que é uma produtora, uma bem jovem produtora do Bom Jardim. E é isso, povo. Obrigada, Tati, pela oportunidade. Gente, que delícia, gente. Ô, coisa boa ver gente que transita. Eu acho que é sobre isso, né, gente? Assim, corpo em expansão, corpos em expansão, né? Para gente que, né, para alguns e alguns de nós que acham que é possível, né, se construir aí em lugares, como é que eu falo, né, que circulam mais ou menos, você sempre bate mais ou menos nos mesmos lugares, eu vos indico, transitem, minha gente. Está aqui essas duas figuras lindas e maravilhosas, transitando pela cidade. Sou muito grata. Mauro conheci agora há pouquinho, li mais sobre Mauro e o ouvi agora do que eu o conhecia antes. Mas estou muito lisonjeada por ter topado, topou assim de pronto, que maravilha, né? Feliz de encontrar pessoas como você, Mauro, que topam, bora lá, não sei quem você é, de onde você veio, mas vamos abelhar juntos, que é sobre isso, né, esse mundo. Missinete já conheço há um tempo, sou fã, tenho muito respeito, acho uma figurinha muito legal, adoro quando ela fala sobre isso, porque eu acho que é uma das figuras da cidade que eu tenho muito, são referências para mim sobre o pensamento de cigania, eu acho que é isso, né, amiga, assim, Fortaleza parece pequena, mas na verdade não é tão pequena assim, dá para fazer uma cigania responsável, uma maravilha, eu acho que é muito, muito bonito, né, de novo voltando aqui para o nosso palavreado de abelhança, né, e muito compromissada. Que bom, gente. Grata por esse encontro, dizer que nós estamos aqui mais nesse debauche de primavera. A gente debocha, mas a gente fala sério. A gente brinca, mas a gente é compromissade. É isso. Obrigada, queridos. Boa noite para vocês que estão aí atravessados por essas telas, nessa abelhança com a gente. Bora abelhar, minha gente. Tem muita colmeia, muita flor e muita vontade de polinizar. Se há possibilidades para esse novo mundo, gente, eu acho que é por aí, hein? Beijo grande. Terça-feira temos mais debauche de primavera. Terça, às 19 horas. Tchau! Tchau! Fé na luta. Venceremos.